Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu quero agradecer você que chegou até essa aula, que você se interessa em se tornar um trader profissional. Eu sei exatamente como é todo esse processo. Eu lembro muito bem, né, de quando eu estava começando na minha carreira de trader. Eu sei quão empolgado e quão ansioso você deve, e ansiosa você pode ou deve estar para aprender tudo que você vai aprender. Então, eu agradeço muito, né, por você ter me escolhido, por você ter chegado até aqui. Eu espero que você goste de tudo que a gente vai apresentar e tudo que a gente vai conversar. No mercado de trading, sabe, eu começo sempre falando, explicando para quem vem me perguntar, para os meus alunos e para todo mundo, que o mercado de trading, o mercado financeiro de maneira geral, ele é muito interessante porque ele é deslumbrante, né? A gente tem sonhos, a gente tem objetivos e tudo isso parece possível dentro daquele mercado. Então tudo parece possível. É uma forma de você ganhar dinheiro rápido, começando com pouco. Com um notebook você pode começar, você não precisa, né, de uma infraestrutura muito grande e você depende só do seu próprio conhecimento e só da sua própria performance, do seu próprio resultado. Então é uma meritocracia pura. Você depende de você. Você pode começar com pouco, investindo pouco, e você pode ganhar muito dinheiro, né? É o melhor dos mundos. Porém, isso tudo, toda essa mística, né, que a gente vê no mercado financeiro, ela esconde um pouco os pontos perigosos do mercado, né? A gente tem dentro do mercado uma crença muito grande das pessoas de que a estratégia é o que dá o dinheiro. Então, se você tiver uma estratégia, você vai ganhar dinheiro. As pessoas esquecem que no mercado financeiro, mesmo quando você faz tudo certo, às vezes as coisas dão errado. O mercado financeiro talvez seja um dos únicos ambientes do mundo onde você faz tudo certo e no final das contas o resultado não é aquele que você esperava. Então, para nós, né, seres humanos, é muito difícil você entender isso. Como assim, cara? Eu fiz tudo certo e deu errado, eu tomei um prejuízo? Não é possível, eu vou rever, vou. E é assim que funciona. Então eu falo muito sobre os pilares, né? Se você já assistiu algum dos meus vídeos no YouTube, e, e eu falo muito sobre os pilares do trader de sucesso porque é o que eu acredito. E eu sei que você, estudando os pilares do trader de sucesso, você desenvolvendo esses fundamentos de um trader de sucesso, é o caminho adequado, né? Esse é o caminho adequado para você ter também sucesso. Então, você desenvolver uma boa estratégia, você aprender sobre uma boa estratégia, aprender sobre análise técnica ou qualquer que seja a análise que você deseja seguir, a gente vai falar sobre isso. Mas você desenvolver, né, o seu conhecimento e aliar esse conhecimento à gestão de risco, a ganhar muito quando você ganha e perder o menos possível quando você perde. É, aliar tudo isso a uma mentalidade de alta performance, né? Aliar isso porque é uma questão de alta performance, é muito parecido com um surfista profissional, um jogador de golfe, um jogador de pôquer, um jogador de futebol, um tenista, uma relação de alta performance. Você precisa ter o seu mindset sempre muito bem preparado, né? Essa é a questão. O seu emocional tem que estar muito bem preparado. E ele não precisa estar preparado para enfrentar as perdas. Ele tem que estar mais preparado para entender o funcionamento básico do mercado. Porque quando você entende o mercado e a natureza do mercado, como ele realmente funciona, você não precisa tanto se preocupar com o resto. Porque você vai aceitar as perdas, porque você vai entender que as perdas fazem parte do negócio. Então, você vai ficar chateado, como qualquer pessoa, mas você não vai se descontrolar por uma perda e você não vai fazer com que aquela perda ela se prejudique todo o resto do seu dia, ou prejudique todo o resto da sua semana, do seu mês, ou da sua vida como trader profissional. Então, são coisas muito difíceis. Né? Por quê? Porque as pessoas não conhecem os perigos. As pessoas não conhecem os perigos do mercado financeiro. Eu tento explicar isso muito nos vídeos, eu tento falar muito sobre isso, porque existem muitos perigos, principalmente para aquele que não entende como funciona. Você vai ter, assim, grandes chances de perder todo o seu dinheiro se você entrar nisso daqui sem saber como funciona. Né? Um trader iniciante, as probabilidades dele perder todo o investimento são altíssimas. Se ele não estuda, se ele não está preparado em todo o tripé, né, que a gente chama do tripé do trader de sucesso, se ele não está preparado, né, tanto na parte emocional, no mindset, na mentalidade, não tem todos os conhecimentos sobre gestão de risco e não tem os conhecimentos estratégicos, as chances dele perder tudo rapidamente são muito grandes. E isso acontece com a maior parte dos traders que chegam no mercado. Pense que quando eu comecei,
E por isso eu acho que eu gosto tanto do Coringa. Quando eu comecei, não existia toda essa estrutura que existe hoje, de você poder compartilhar em vídeos. Eu fui um dos primeiros caras a compartilhar em vídeos, numa linguagem mais fácil, sobre mercado, sobre estratégia, sobre indicadores. E imagina que quando eu comecei, não tinha nada disso. Não tinha o Coringa para ensinar. Era um processo muito mais complicado. Né? Tinha, lógico, a gente podia estudar, a gente aprendia com outras pessoas, mas era um processo totalmente diferente. Hoje, existe uma maneira muito mais fácil, né? Um caminho muito mais fácil para se seguir, é muito mais fácil. E lá atrás, quando eu estava começando, assim como provavelmente você, se você já tentou fazer algumas operações, se você já deu seus primeiros passos, eu também pensei em desistir, eu pensei em largar isso. Eu tenho até vídeos no YouTube que falam sobre esse processo, né? Que durante um tempo eu fiquei sem operar. Eu fiquei sem operar, eu tava meio, pô, não queria mais. E não era mais uma questão de dinheiro, era uma questão diferente. Não era só, não eram só os lucros, né? O Paul Tudor Jones, que é um trader profissional conhecidíssimo no mundo, ele fala muito sobre isso, sobre uma época que ele também quis desistir. E é muito engraçado, porque eu não sabia da história dele, porque ele era muito bom nesse trabalho em equipe, sabe? Ele tinha jogado esportes de equipe a vida inteira e tal, e ele se sentia muito sozinho, cara. E aí ele foi um dos motivos dele querer desistir. E ele ganhava dinheiro e ele queria desistir, muito louco. E aí ele montou uma firma de investimentos para conseguir trabalhar com outras pessoas, para ter essa posição de liderança. Então é muito legal a história dele. No meu caso, não foi por isso, era um motivo totalmente diferente. Eu não, teve um momento que eu não queria mais. E boa parte dos traders passa por esse tipo de processo em fases diferentes, né? E a maior parte deles não é como eu ou como o Paul Tudor Jones. Esse processo de desistência ele vem mais na decepção. Sabe a decepção? Você ficar decepcionado porque você não está conseguindo ganhar dinheiro. É uma das sensações, uma das piores sensações que existem. E eu sei disso, porque tem momentos que eu estou implementando novas estratégias, eu acho que eu encontrei um bom caminho e tal, porque eu sempre quero desenvolver novas coisas e tal, né? E aí eu falo, pô, cara, parece que isso daqui tá dando certo, mas aí começa a dar errado e eu fico decepcionado, né? Foi um trabalho e tal. No meu caso, eu já sei lidar muito melhor, porque eu já tenho as estratégias que funcionam. Então são novas coisas que eu estou desenvolvendo até porque eu gosto disso. Para um trader iniciante, a abordagem é diferente. Ele fica decepcionado porque ele não consegue atingir aquele objetivo. E não tem coisa mais frustrante do que isso, você querer muito fazer uma coisa e não conseguir. Eu sei exatamente o que você está sentindo quando você fica frustrado porque você não está conseguindo. É muito ruim. Você fica decepcionado, você fala, cara, não quero mais isso, entendeu? Eu achei que era saída para minha vida, eu achei que eu conseguiria fazer disso minha profissão e eu não estou conseguindo. Mas é difícil, é difícil. Então, se você não tiver um caminho para seguir, se alguém não te mostrar um caminho, se torna muito mais difícil mesmo. Então, quando a gente pensa em se tornar um trader profissional, quando a gente pensa em seguir essa carreira, em conseguir atingir todos os objetivos que essa carreira pode proporcionar, né, em termos financeiros, em termos de liberdade, em termos de flexibilidade, e é só uma vida muito legal. É uma vida muito legal. Você tem muita flexibilidade. Eu vejo, eu comparo meu dia a dia com o de outras pessoas. E eu sou muito grato por ter um dia a dia tão flexível e ter tanta liberdade e poder colher os frutos do meu trabalho. Eu fico muito feliz. Então eu sei, eu dou valor, porque eu sei que são pouquíssimas pessoas que podem ter isso. Né? Uma vida com flexibilidade de horários, com flexibilidade, com liberdade financeira, que podem fazer as coisas da maneira que elas querem, né? Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Então eu fico muito grato por ter essa oportunidade e é esse caminho que eu vou te mostrar, o caminho que eu segui e que você pode trilhar também, baseado nesses pilares de mentalidade, gestão de risco e estratégia. A gente vai falar muito sobre estratégia, né? Vai falar muito sobre como você deve abordar o mercado de uma forma simples e para que você chegue nos seus objetivos. Porque no final das contas, você tem um objetivo. Né? Não adianta que eu ficar falando de estratégia. Cara, você quer vir do ponto A ao ponto B. O ponto A é, eu sou um trader, eu sou um iniciante, ou eu sou um trader que não consegue consistência hoje. E o ponto B é, eu ganho dinheiro. E tenho liberdade e ganho dinheiro de forma consistente, eu tenho conseguir atingir meus objetivos. É isso, você quer vir desse ponto A até esse ponto B. E é isso que a gente desenhou, um caminho para você sair do ponto A ao ponto B. Por que eu falo isso? Porque a dinâmica do nosso curso ela é bem objetiva. Você está vendo aqui, eu sempre compartilho minha tela
Então, você sempre tem mais ou menos essa disposição, né? Eu conversando com você, compartilhando a tela, desde do momento que a gente ensina as coisas mais básicas até o momento que eu estou ensinando estratégia e tal, é sempre muito prático. Eu sempre ensino de uma maneira bem prática. Se você já conhece meus vídeos no YouTube, você sabe. Eu tento sempre mostrar o passo a passo. Eu falo das coisas de uma maneira bem prática. Qualquer um consegue entender, qualquer um consegue aplicar. E principalmente, eu desenvolvi uma metodologia que levou tempo. Por isso que levou tempo para esse curso ser lançado e por isso que a gente ficou estudando tanto tempo antes de fazer o que a gente está fazendo agora, que é disponibilizar realmente o meu método, minha metodologia para as pessoas, para os traders iniciantes. Eu pensei num passo a passo que qualquer um conseguisse é, aplicar. Porque não adiantava eu tentar, imagina, transpor para você todo o meu conhecimento de mais de uma década de mercado, estudando, aplicando, operando, coisas que eu aprendi sozinho, coisas que eu aprendi no mercado, coisas que eu aprendi com outras pessoas. É muito tempo. É muito tempo, foi muito difícil e é muito conhecimento, é muita coisa. Não que eu seja, nossa, um conhecedor. Tem muita coisa que eu quero aprender ainda e que eu não sei. Mas é muita coisa. É muita coisa. É como você, se você pratica alguma coisa há muito tempo, você já tem muito conhecimento sobre aquilo. Então, se você tentar, e eu pensava sobre isso, cara, se eu tentar explicar para as pessoas tudo, elas não vão entender nada. Então a gente tem que ter um método que seja prático e objetivo, que em 90 dias esse trader ele consiga ganhar dinheiro de forma consistente. Tanto é que a gente tem um desafio no final do curso. O desafio do Coringa Econômico, né? De como, dos 90 dias para você se tornar um trader consistente. Por quê? Porque a gente vai abordar tudo o que você precisa, desde o passo um, né, de como funcionam os mercados, qual o melhor mercado para operar, como funciona uma plataforma, análise técnica básica, como funciona um candle, um gráfico, esse gráfico que você está vendo, um gráfico em candle, como tudo isso funciona, quais são os fundamentos do mercado, movimentos de mercado, suporte e resistência, como identificar uma tendência. As pessoas, existe um método que eu criei que você em 10 segundos você consegue identificar para onde o mercado está indo. É uma coisa fácil, prática, que, cara, ninguém ensina. Ninguém me ensinou. Foi uma coisa que eu desenvolvi. Então, e é em 10 segundos mesmo. É você olhando, você não precisa de nenhum indicador, nada, nada, nada. Então, é muito legal. E você consegue identificar, né, essa tendência, identificar para onde o mercado está indo. Porque no final das contas, você tem que aprender os fundamentos de uma forma prática, e com esses fundamentos você tem que ter uma estratégia que você aplique de forma prática. E nossa estratégia você aplica de uma maneira prática. Não tem si, não tem pormenores, é simples, é prática, é realista, é objetiva. Isso, isso. Se esses três fatores acontecer, você vai dar a sua entrada com esse dinheiro. Simples. Então, é isso que a gente se propõe. E é lógico que foi criado todo um material, tanto nos bônus e quanto dentro do próprio curso, para te ensinar sobre o quê? Sobre mindset, para te ensinar sobre gestão de risco, para te ensinar sobre questões de movimento de mercado. Eu compartilho, né, durante a estratégia, eu compartilho uma operação ao vivo. Eu estou criando dicas sempre para mostrar para você vídeos. Olha, tá vendo esse movimento no mercado? Tá vendo como a gente confirmou esse movimento da nossa estratégia? Né? Porque é importante a gente ter esse contato. Então a gente vai ter as aulas ao vivo durante o mês, né? A gente vai ter encontros. Então tudo isso foi criado para o quê? Para você poder desenvolver toda a sua vida profissional como trader. E não adiantava eu vir aqui e falar, olha, eu estou vendendo inscrições para um curso onde você vai aprender tudo que eu sei. Porque você não precisa saber tudo que eu sei. Esse é o ponto fundamental. Você precisa saber aquilo que te leva ao ponto A, né, do ponto A até o ponto B. É isso que você precisa saber. Todo o resto é ruído. Cara, você não precisa saber de todo o resto. Você precisa saber como se tornar um trader consistente e como ganhar dinheiro nesse mercado. Porque aí você não vai ficar frustrado, porque aí você vai atingir todos os seus objetivos. Depois disso, toda a sua carreira, você vai continuar estudando, provavelmente. Se você não quiser continuar estudando, tudo bem, mas provavelmente você vai continuar estudando e você vai aprender novas coisas e vai ser muito legal. Mas a gente vai te levar do ponto A ao ponto B rapidamente, que esse é, no final das contas, o objetivo de todo esse curso. Então, essa é a minha forma de ajudar. Eu pensei muito sobre toda essa questão do conteúdo do curso, da formação dos traders iniciantes. Eu acho que a melhor contribuição, o melhor legado que eu posso deixar para o mercado financeiro é treinar traders iniciantes, pessoas que querem entrar nesse mercado,
para elas pensarem como eu penso, porque eu acho que pensando como eu penso, elas terão muitas chances de ganhar dinheiro. Então as chances serão muito grandes delas ganharem dinheiro se eu conseguir, né, implementar todo o meu, não know-how, né, só de mercado, mas toda a forma como eu abordo o mercado. Porque essa abordagem ela diz muito sobre sua performance e sobre os seus resultados. Eu costumo falar, cara, se estratégia somente desse dinheiro, tava todo mundo rico. Não é só uma questão de estratégia. Não é só uma questão de estratégia e você vai perceber ao longo do tempo que não é achar uma estratégia na internet e aplicar aquilo, não é. É estratégia, gestão de risco, mentalidade, porque você pode ter a melhor estratégia. Se em um momento ela começa a dar errado, porque isso vai acontecer, vai acontecer. Não é se acontecer, vai acontecer. E aí em uma semana ela dá errado, 2 semanas dá errado, você simplesmente pega aquela estratégia e joga no lixo, fala, isso aqui não funciona. Porque você está vendo uma fotografia desse tamanho. Você está esquecendo que a gente está acompanhando um vídeo da nossa vida. E esse vídeo, ele não é só um frame. Ele é tudo. E às vezes as coisas dão errado e aí elas voltam a dar certo, 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 certo. E é normal. Então, se você não tiver gestão de risco, você aumenta o tamanho da sua posição, né, da sua aposta. Eu ia falar aposta, mas às vezes as pessoas confundem um pouco. Eles vão falar aposta. Então você acha que aquilo. Você começa a acertar, e você acerta, erra, acerta, acerta, erra, acerta. Pô, cara, vou aumentar isso aqui, eu quero ganhar mais rápido, quero mais. Né? Porque você esquece que existem os momentos de prejuízo. E aí, se você pega um ciclo desse de prejuízo, de perdas, você perde muito dinheiro. E aí fica muito difícil para você se recuperar. Então tem muitas coisas que envolvem, né, a vida de um trader profissional. Não é estratégia só. Claro que a estratégia é importante, mas se você não souber levar todos ou construir todos esses pilares, né, todo esse tripé do trader de sucesso, você não vai conseguir se tornar um trader profissional consistente, lucrativo no longo prazo. Porque às vezes as coisas vão dar certo, você vai se dar muito bem, mas quando der errado você vai quebrar sua conta. Então, se você, ou então você vai desistir, ou então você vai entrar num processo de tilt, que a gente chama, um processo de perdas em espiral. Cara, o mercado ele te atropela. Eu costumo falar essa frase, ele te atropela. O mercado financeiro ele te atropela se você não sabe lidar com as coisas. Se você não entende a natureza básica do mercado, ele vai te atropelar. Então, eu preparei tudo isso pensando em como formar traders iniciantes. Levar essas pessoas que buscam, né, aprender sobre o mercado e se tornar traders profissionais de uma maneira correta, de uma maneira realmente profissional, como levá-los através desse caminho. E é o caminho que eu gostaria de ter seguido. Então eu pensei muito, assim, vocês não têm ideia de quantas vezes eu gravei e falei, não, né? Gravei as aulas e tal e falei, bom, eu preciso de mais isso daqui. E adicionei mais conteúdos, tirei conteúdos. Por quê? Porque foi uma coisa que foi um trabalho assim de realmente montar aquilo que eu gostaria de ter, da forma como eu gostaria de ter aprendido, aquilo que eu gostaria de ter aprendido no momento que eu cheguei no mercado. Não de maneira simplória, sabe? Ah, é só você fazer isso, ó, sempre vai. Ó, tá vendo como é fácil? Você pega esse ponto aqui e vende aqui. E acabou. Tipo, não, sabe? Eu aprendi assim. Eu aprendi com uma pessoa que falou assim: não, ó, é fácil, ó. Se você fizer isso e isso, o resultado é esse. Né? Ó, tá vendo? Olha o histórico. Mas é muito fácil você ver as coisas que já passaram. A fotografia que já passou é muito fácil de se analisar. O problema é analisar o mercado quando ele está acontecendo. Né? E aí você tem aquele choque de realidade. Então, foi tudo muito bem pensado para levar você, como eu falei, né, essa analogia do ponto A ao ponto B. De onde você está hoje para a sua vida como trader profissional. Eu espero que você goste. A gente tem aí o link para você clicar, para você fazer as inscrições do nosso curso. Como eu falei, é um passo a passo. A gente vai te levar, sabe, realmente dos pontos iniciais. Se você não sabe nada sobre o mercado financeiro, se você não sabe nada sobre bolsa de valores, a gente vai te levar por esse caminho. Você não precisa se preocupar. Se você já sabe um pouco, vai ser muito interessante também, porque você vai aprender muitas coisas novas que talvez você não conheça. Você vai aprender a forma como eu encaro o mercado, como eu abordo o mercado, a minha estratégia, gestão de risco. Então, se você estiver preparado para realmente começar e para
começar a ganhar dinheiro nesse mercado da maneira correta e trabalhar nesse mercado no final das contas da maneira correta, porque só trabalhando da maneira correta, só plantando a semente correta, você vai colher lá na frente. É só fazendo as coisas da forma correta agora, você vai conseguir colher resultados lá na frente. Se você estiver preparado, você tem o botão aí para comprar e para fazer a inscrição no nosso curso. É sempre um ambiente muito tranquilo, é muito fácil, você só precisa, enfim, do seu computador, do seu celular, é muito fácil para você assistir. As aulas são ministradas dessa maneira, então você sempre vai ter minha tela aqui compartilhada e você não precisa se preocupar, porque a gente sabe, eu tenho bastante experiência ensinando as pessoas, então eu sei quais são as suas dificuldades, eu sei quais são os seus desafios, eu sei onde você vai ter mais dificuldades, você vai ter um suporte, você vai ter ajuda. Então, eu tenho certeza que você vai gostar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir juntos com que, né, te ajudar nesse processo de conquistar seus sonhos, de conquistar sua liberdade, de viver profissionalmente no mercado financeiro com todos esses bônus que o mercado financeiro nos traz. Apesar de ter muitos ônus, né, apesar de ter muitas responsabilidades, muitos desafios pela frente, eu tenho certeza que esses desafios eles vão valer a pena. O desafio é um desafio legal, é um desafio interessante. Você vai muito rapidamente, eu acho que não existe outro mercado que com essa velocidade você conseguiria, muito rapidamente você pode é, começar a colher os frutos e os resultados do seu próprio trabalho. Então eu acho que isso vai ser mais gratificante do que qualquer outra coisa para mim. Beleza? Então você tem aí o link para fazer a sua inscrição, para começar, para a gente já começar nas nossas primeiras aulas juntos. Eu espero que você faça parte, eu espero que você venha a fazer parte do nosso conteúdo, do nosso curso, e eu tenho certeza, certeza, certeza que você vai gostar. Beleza? Então é isso. Eu te vejo lá na nossa primeira aula. Um abraço. Valeu. Tchau.